Olá, amigos. Estamos aqui falando dessa vez sobre islamismo, né? Diante de toda essa situação no mundo, dessas correntes islâmicas radicais. Antes de mais nada, vamos falar sobre o islamismo para depois chegarmos ao radicalismo. Por que isso acontece? Antes de mais nada, devemos entender que o islamismo é uma das 3 maiores religiões que cultuam um Deus único, monoteístas. E eles adoram Deus único, o nomeando de Allah. O nome seria Allah. Então, basicamente, vou trazer aqui para vocês um histórico, um resuminho histórico. Mohamed ou Maomé é o profeta e Alá o seu Deus. Em 610 d.C., Maomé fundou o islamismo depois de ter sido influenciado por judeus e cristãos em suas viagens à Palestina e à Síria. A palavra de Alá está no Alcorão e a principal é a submissão a Deus, que significa Islã. Jesus é apenas o profeta antecessor a Maomé. Então, esse profeta, ele esteve nas rotas comerciais, naquele período, e se influenciou, recebeu as mensagens do cristianismo e do judaísmo. E nós percebemos no islamismo exatamente isso. Ele não deixa de ser um sincretismo dessas duas religiões, tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Então nós percebemos com muita tranquilidade que trata-se do mesmo Deus, só que visto de uma forma diferente. Assim como os judeus enxergam o Deus, o único Deus, de uma forma, os cristãos enxergam o Deus de outra forma, os muçulmanos também enxergam de uma terceira forma. Totalmente diferente das duas outras, mas assumindo características do judaísmo e características do cristianismo. Só que, se vocês atentarem para o islamismo, vocês vão perceber que existe muito radicalismo por parte do islamismo. Eu não estou aqui fomentando ódio entre as religiões. Eu tenho que pregar exatamente a tolerância religiosa. Mas devemos deixar isso bem claro. A maioria daqueles que seguem o islamismo acabam tendo uma visão mais radical. Podem ver qualquer vídeo aí, procurando vídeo do YouTube, o mito da minoria extremista ou da minoria radical. Por quê? Porque justamente a centralidade do islamismo, que é a submissão, ela fomenta a radicalidade. Mas não uma radicalidade no sentido de você aderir completamente, mas sim de você acabar não meditando a palavra que lhe é dita. Eu vou tomar como base exatamente esse livro aqui, de Joseph Fadeli, O Preço a Pagar por me tornar cristão, da Paulinas, ok? Esse livro aqui, na verdade, ele mostra um muçulmano. Muçulmano significa aquele que se submete. Um muçulmano de família realmente muçulmana, que vai para uma guerra, não importa a guerra aqui, tá? Vou traçar esse resumo bem rápido. E ele vai e tenta converter um cristão na guerra. E o cristão simplesmente diz o seguinte para ele: olha, você pega o Alcorão, que é a palavra de vocês, seria a Bíblia deles, de uma forma bem grosseira, e medite o Alcorão. Não fica simplesmente repetindo as palavras, medita o que está no Alcorão. E esse Joseph Fadeli acaba se convertendo ao cristianismo, porque ele percebe que o Alcorão, ao meditar, ao realmente interpretar, ele não, olha só, ele não traduz o Deus que ele adora. Que para ele, Joseph,
Alá deveria ser misericordioso. Alá deveria ser amor. Exatamente aquilo que tem no nosso coração, que é a centelha da nossa filiação com Deus, que nós temos para com Deus, que todos os homens têm, mas que às vezes nem conhecem porque não conhecem o Evangelho. Mas eles trazem dentro de si essa centelha. Então, José não viu nada disso no Alcorão. Viu grandes contradições. E ao ver essas contradições, ele percebeu que ele não deveria ser islâmico, mas cristão. Eu vou ler pequenos trechos. O livro tem 200, quase 300 páginas. Tem mais de 300 páginas. E eu vou ler algumas contradições que ele viu no Alcorão. Lembre, não é uma interpretação, é o que ele leu, certo? Não estou querendo dizer aqui que todos os islâmicos são radicais, mas dizer sim, com todas as letras, que judeus, cristãos e islâmicos adoram o mesmo Deus, mas veem esse Deus de forma diferente. A ponto de eu dizer que eu adoro Deus como sendo Deus do perdão. E muitos islâmicos adoram Deus como sendo o Deus da vingança. E por isso que nós vemos tantas atrocidades feitas em nome de Alá. Certo? Então vamos lá, Primeiro, vários conflitos que José, tem para com o que ele lê no Alcorão, quando ele passa a meditar e não repetir de forma vazia os trechos do Alcorão. Não compreendo a insistência do Alcorão em definir a superioridade e o poder dos homens sobre as mulheres, geralmente consideradas inferiores, com apenas metade do cérebro do homem e até impuras durante o período menstrual. Apercebo-me de que vivi todos esses anos no meio de uma segregação, aliás, aceitando-a muito bem, mas ainda não havia tomado consciência de que isso vinha diretamente do Alcorão e das suas prescrições vinha diretamente do Alcorão. No fundo da minha consciência já não tenho certeza de que isso corresponde verdadeiramente a uma lei de amor. Como no versículo 34 da Surata An-Nisa, as mulheres, que ordena que se admoestem as mulheres cuja indocilidade se tema, que se releguem para os lugares onde dormem, caso seja necessário bater nelas. A fim de me esclarecer melhor, aproveito o tempo de minha licença para consultar o Sheikh Ali Aitla, um amigo da família que também é Aitolá, quer dizer, um doutor do clero xiita, considerado um especialista no Islã. Apresentei-lhe um versículo difícil de aceitar, que estipula que as mulheres são propriedade dos homens. As vossas mulheres são campo de trabalho, aspas, né? Que é exatamente do trecho do Alcorão. As vossas mulheres são campo de trabalho para vós, ide lá como entenderdes. Está na Surata 2,223. Ou seja, isso significa que os homens podem fazer delas o que quiserem, mesmo sexualmente. Isso não tem nem no judaísmo. Porque no judaísmo existe sim uma superioridade no homem, né? Isso nós vimos até na época de Jesus, em que Jesus dá valor à sua mãe, Jesus dá valor a Maria Madalena, Jesus as coloca como discípulas, mas exatamente quebrando o status quo daquela sociedade judaica, daquele tempo. Então você vê aí que não é tão radical, aqui nesse momento é muito mais radical do que naquela época. Mais uma vez, sou obrigado a enfrentar a realidade quando leio que Maomé se tinha casado com uma menina de 7 anos, Aisha, ou ainda que depois de ter casado seu filho adotivo Zaid, toma a mulher deste, portanto a sua nora, e faz dela sua 7ª esposa. Mas segundo meu imã, é isso que explica porque o Corão proíbe a adoção. Chego à conclusão de que há uma curiosa maneira de demonstrar o que é bom ou não, tomando o profeta Maomé algumas vezes como exemplo e outras não. Ou seja, o profeta Maomé em alguns momentos é tomado como exemplo e outras não é tomado como exemplo, né? Numa interpretação bastante seletiva do texto. Em suma, depois de alguns dias de reflexão intensa, o comportamento e a vida do profeta se tornam para mim uma fonte de vergonha. Nenhum desses versículos problemáticos pode ter vindo de Alá,
Chego até a considerar uma blasfêmia pensar assim. Entretanto, ainda não questiono o conjunto das suratas do Alcorão. Digo a mim mesmo que o restante deve estar realmente conforme com a ideia de que tenho de um Deus bom e misericordioso. Outro trecho, ou seja, tem uma visão de um Deus que não é a visão que está no Alcorão. Outro trecho. Já nem a vida do profeta, que anteriormente me parecia repleta de glórias e de autorrealização, me dá alguma consolação. Na minha tristeza, pelo contrário, vejo nela um amontoado de adultérios e de roubos. Como pode este homem ser um homem de Deus? Como posso querer assemelhar-me a ele, se fez o contrário do que pregava? Como pode pedir a uma mulher que perde o marido que espere 3 meses e 10 dias para voltar a casar-se, quando ele se casou com uma mulher no dia em que ela tinha perdido o marido, assassinado com mais 600 pessoas a mando do profeta? Nesse marasmo do meu espírito, o que me tranquiliza um pouco é que, apesar de tudo, continuo a crer em Alá, na sua bondade, que é maior do que todas as minhas dúvidas, maior do que do próprio Alcorão e do profeta Maomé. Em outro trecho, se Alá existe, e creio profundamente que existe, também estou igualmente convencido de que nenhuma religião pode atingir a verdade sobre este ser imenso e divino. Ou seja, José Fadeli, nesse momento, percebe todas as contradições do exemplo do profeta Maomé e das contradições do próprio Alcorão, porque agora ele está meditando e não só repetindo, como se fosse uma lavagem cerebral, como as pessoas acabam meditando, recitando e não meditando, não interpretando o que está escrito no Alcorão. E nesse momento ele vê que o Alcorão não está mostrando para ele o Alá, ou seja, o Deus único que ele aceita, que é um Deus misericordioso, que é um Deus que é amor. Mas na frente ele acaba vendo que o Deus que ele adora é o Deus cristão, acaba sendo perseguido pela própria família, quase morto pelo próprio pai, amando do próprio pai, e vai parar na França, onde ele é protegido até hoje pelo serviço secreto, se não me engano, porque os islâmicos ainda estão atrás dele para matá-lo, principalmente porque ele resolveu colocar tudo isso publicamente em um livro, certo? Então, gente, nós sabemos que existe a questão do jihad também, que o muçulmano ele tem a jihad, que significa empenho, a jihad maior, que é o seu combate pessoal, o seu domínio de si mesmo, mas também a jihad menor, que é empenhar-se em converter o outro para o Islã, né? E sem intolerância, ou seja, existe uma pregação de que não se deve ser intolerante, que não se deve ser radical, mas no lugar disso eles interpretam, né, algumas correntes interpretam que se você não consegue converter o outro, você lhe deve submetê-lo, cobrar-lhe impostos e até, como nós estamos vendo no Estado Islâmico, nessa corrente muito radical, levar as pessoas à morte se não se converterem ao islamismo. Certo? Então nós vemos aí que existe muitas contradições em um texto sagrado, que é o principal texto do islamismo. Apesar de que devemos sim sermos tolerantes. Eu vou ler um texto da igreja sobre a religião muçulmana. Quanto aos muçulmanos, a igreja igualmente os vê com carinho, porque adoram ao único Deus, vivo e subsistente, misericordioso e onipotente, Criador do céu e da terra, que falou aos homens. Não reconhecem Jesus como Deus, veneram-no, no entanto, como profeta. Honram Maria, sua mãe virginal, e até invocam às vezes com devoção. Aguardam, além disso, o dia do juízo, quando Deus há de retribuir a todos os homens ressuscitados. Como consequência, valorizam a vida moral e honram ao Deus, sobretudo, pela oração, esmolas e jejum. Ou seja, devemos ter um respeito, um diálogo interreligioso intenso com os muçulmanos, mas devemos ser sinceros e mostrar as contradições do texto. Inclusive, existe uma outra interpretação que diz o seguinte,
que o paraíso, e nós sabemos isso é até público, é muito conhecido, melhor dizendo, o paraíso do muçulmano é um harém com 72 virgens. E Jesus Cristo, nosso Deus, diz que nós seremos no céu como anjos, ou seja, de uma certa forma assexuados. Não é que eu vou deixar de ser homem e a mulher deixará de ser mulher, mas isso não haverá importância, né? O sexo, ele é para gerar a vida. O amor está acima do sexo. Então isso Deus coloca como Jesus fala que seremos como anjos. O sexo tem uma importância muito menor, mas no caso aqui do islamismo, ele fica no mais alto grau. Os prazeres carnais ficam no mais alto grau. Chegou a ser mencionado que o céu islâmico é o inferno dos cristãos. Tamanha a supervalorização que se faz aos prazeres carnais. Essas informações são importantes para que você medite e veja o que está acontecendo no mundo. Um mundo que está ridicularizando o cristianismo, mas que está, de certa forma, super protegendo o islamismo, de tal forma que não se percebe que a Europa está fechando igrejas, fechando lugares onde se cultua o Deus do perdão e sendo permissiva com aqueles que acabam interpretando. Estou dizendo que os islâmicos fazem o radicalismo de uma forma intensa e numerosa, mas eu estou dizendo que muitas das vezes eles cultuam um Deus da vingança. Uma coisa que acaba sendo fruto das contradições que são extraídas do próprio texto sagrado deles, que é o Alcorão. A adoração sim de um único Deus, mas que o próprio texto base dos islâmicos acaba levando a essas contradições, porque ele mesmo em si é contraditório. Então, longe de mim ficar julgando a religião do próximo, mas nós cristãos devemos sim entender que existe a supervalorização dos prazeres carnais, existe muitas contradições, como aquelas que eu acabei de citar no Alcorão, e sim, precisamos entender que essa visão desse Deus da vingança é uma visão deturpada e completamente diferente da visão que nós cristãos devemos ter para com o nosso Deus, que é o Deus do amor. Até o próximo vídeo.